Olá, está começando o terceiro episódio do Serra Cervejeira, o podcast de entrevistas da turma de Engenharia de Alimentos do IFSC Campus Urupema. Entrevistamos hoje o Luiz Donizete de Andrade Pinto. Ele possui superior em Tecnologia de Alimentos e também é técnico em agroindústria. Atualmente está cursando pós-graduação em Tecnologia de Bebidas Alcoólicas no IFSC Campus Urupema. Iniciou profissionalmente na cervejaria Galpão do Cipó em 2019. Hoje é técnico de alimentos na cervejaria Serra Forte, realizando monitoramento de etapas de produção, controle de qualidade e outras atividades. Espero que gostem da entrevista. Bom dia, Luiz. Bom dia. Vamos começar com as perguntas? Vamos. A primeira delas é: quais são as principais diferenças entre a cerveja artesanal e a que é industrializada? A cerveja artesanal, basicamente, ela é produzida em casa, por cervejeiros caseiros. Ela não segue a legislação, não tem um padrão de qualidade definido. A gama de diversificação que o produtor tem em casa é gigantesca. E já a cerveja industrializada, ela segue a legislação, tem uma estrutura básica mínima para poder produzir e ela tem que ser padronizada e seguir diversas tabelas de, por exemplo, de estilos e a legislação em si que o MAPA e a Anvisa exigem. Quais são os materiais necessários para a produção de cada etapa da cerveja? Basicamente, a abraçagem, você vai precisar de uma tina no mínimo single vessel, que é uma para realizar mostura, que tem a etapa de filtração que realiza de fervura. Aí você vai precisar na parte de fermentação, os tanques com controle de temperatura para executar fermentação e maturação. Eles podem ser pressurizáveis ou não para permitir a carbonatação dessa cerveja. Aí você vai precisar de um sistema de invase para envasar, seja ele em barril, em lata, em PET. Aí mangueiras para transferência, bomba CIP e toda a parte de análise, né, os equipamentos de análise, pH, tensímetro, termômetro, um copo para testar a carbonatação. Próxima pergunta. Quais são os principais desafios relacionados à produção de cerveja? Os principais desafios estão relacionados à parte regulatória e burocrática. Muitas vezes se torna uma barreira de entrada para novos empreendimentos na parte cervejeira, além dos altos custos relacionados à aquisição de equipamentos, os insumos e os custos estruturais. Por que algumas cervejas são escuras e quanto mais escura a cerveja seria maior o teor alcoólico deles? Nem sempre. A graduação alcoólica vai estar relacionada à densidade inicial dessa cerveja. E a coloração escura relacionada à utilização de maltes escuros, maltes torrados, carafa 1, malte black, chocolate, enfim. E, por exemplo, você tem a Strong Gold Ale, que é uma cerveja de cor ouro, assim, remete a uma cor pálida, que tem uns 12% de teor alcoólico, enquanto uma cerveja Oatmeal Stout vai ter uns 5,2, que é uma cerveja escura, cerveja de malte torrado. Então, não necessariamente precisa ser escura para ter uma graduação alcoólica alta. Quais são os limitantes para aumentar uma produção de cerveja assim, em escala industrial? Além do mercado altamente competitivo, os altos impostos, encargos fiscais, o custo do inox, que atualmente está o dobro do que era anteriormente, os itens utilizados na obtenção, os equipamentos, que se tornaram muito caros e acaba limitando muito o crescimento. Quais as médias de metas de produção e os resultados que essas médias trazem para a empresa? Assim, com a instabilidade no cenário atual de crise sanitária, consequentemente a crise financeira também, as metas são muito instáveis, né, que demandam muito esforço da parte da cervejaria para conseguir se manter atuante e honrando os compromissos com fornecedores e colaboradores e com a comunidade. Então, basicamente, as metas atuais que existem são
o foco na qualidade, manter o produto com a qualidade e o preço inicial que a gente praticava. E alcançando isso, a gente consegue se manter estável e enfrentar todo o cenário que a gente está passando atualmente e futuramente voltar a crescer e inovar, diversificar produtos e continuar atuando no segmento. O que é a cerveja de fruta? Como é que funciona ela? A cerveja de fruta são alguns estilos, como por exemplo a Fruity Beer, a Catarina Sour, que levam fruta na sua composição. Agrega aroma, agrega sabor a essa cerveja e é um outro leque gigantesco de possibilidade para a parte cervejeira. Não tem nada a ver com a cerveja vindo da fruta, é só meio que um gosto assim para Sim, cerveja. ela é utilizada basicamente na parte de fermentação secundária para agregar aquele mosto cervejeiro. Que cerveja só é o produto fermentado obtido a partir da fermentação do malte de cevada, o lúpulo, água e levedura. Então, as cervejas com fruta, ela tem que levar fruta na composição, mas não pode fugir da receita inicial da cerveja. Existe algum malefício ou benefício de beber uma cerveja quente? A questão da temperatura está muito relacionada às papilas gustativas. Basicamente, as cervejas de massa, elas são recomendadas o consumo a 0 graus, porque essa temperatura baixa vai neutralizar suas papilas gustativas e não vai apontar os defeitos dessa cerveja. Ao contrário, são cervejas bem elaboradas, por exemplo, que o consumo dela é recomendado 1 grau acima do teor alcoólico. Por exemplo, uma Riz, que é a Russian Imperial Stout. Ela vai ser uma cerveja de uns 12%. Se você consumir ela nos 13, 14 graus, você vai alcançar e ver um leque gigantesco de aroma dessa cerveja. Você vai ter um limitar de percepção muito maior. Você vai conseguir apreciar essa cerveja muito melhor. Cervejas que geralmente possuem defeitos, você toma 0 graus para neutralizar, e cervejas bem elaboradas, cervejas como uma IPA, como as Fruit Beers, você toma ali 1 grau acima da graduação alcoólica, que você vai alcançar um sensorial bem, bem bacana. Qual o tipo de fermentação que é mais utilizada? Assim, a fermentação alta, baixa, né, na indústria? Ambas. Vai depender da receita. Por exemplo, nas cervejas de massa ali, que são as American Lagers, as Pilsners, eu vou produzir com fermentação baixa, utilizando fermentos lagers. Já as outras, como IPA, Stout, eu vou utilizar fermentação alta. Qual é a relação entre a empresa e entidades que regulamentam a parte de leis, né, da área? No caso, seria o MAPA? Que tipo de empresa regulamentadora? É o mapa, né? A relação da cervejaria com o mapa sempre foi uma relação saudável. Todas as fiscalizações, as recomendações que eles nos solicitaram sempre foram atendidas. Nunca houve um abuso por parte dos órgãos nessas cobranças. Assim, sempre foi claro, seguindo a legislação, sempre a fim de melhorar o nosso produto e a fim de sempre garantir ao consumidor um produto seguro, né? Qual é a demanda de profissionais especializados na área da cervejaria? A maioria das funções exige um grau de especialização para essa execução, né? Principalmente no que se refere às atividades produtivas. Então, são necessárias uma especialização grande. Mas essa demanda vem sendo suprida pelas entidades de ensino especializadas, né? Várias outras escolas aqui no Brasil, ali em Blumenau, é uma referência nessa parte cervejeira, e isso vem suprindo o mercado. Como que é a competitividade de mercado nessa área de bebidas? É bem acirrado. O mercado vem crescendo muito e muito rápido. Isso tem surtido um efeito muito notável na competição no mercado. O fato que muitas cervejarias de grande porte têm gerado uma competitividade, às vezes, um pouco injusta, querendo ou não. Que eles conseguem trabalhar com volumes muito, muito grandes, que conseguem baixar bastante o custo. E acabam, por si só, meio que prostituindo o mercado, tornando a competição um pouco Injusta pelo para volume, né? pequena, pelo volume, para pequeno porte se torna meio caro, o que às vezes torna até um pouco inalcançável para o público. Qual é a diferença entre uma cerveja especial e uma cerveja mais tradicional? As cervejas tradicionais, basicamente, são aquelas que a grande maioria das pessoas conhecem e consomem diariamente. São cervejas que possuem um custo menor, que são elaboradas
de forma mais fácil comparado com as especiais, que são mais complexas, que levam mais tempo para ser produzidas, por exemplo. A gente está produzindo uma RIS que tem 1 ano de barrica de madeira, fica em carvalho, torra média ali por 1 ano. E isso torna o custo dela mais elevado comparado com as cervejas tradicionais, as cervejas de massa. Como tem sido a logística do negócio da microcervejaria? Atualmente, a logística da nossa cervejaria é executada por nós mesmos. A gente possui uma equipe com 2 carros aqui na região de Lages, aqui, e possuindo atualmente um outro distribuidor e vendedores externos. E daí na região de Santa Catarina a gente possui outros 2 distribuidores. Mas basicamente é feita pela gente em 2 tipos de produto, que é o em barril, que daí vai a chopeira, vai o kit de extração e a nossa equipe que monta aqui na região, ou growlers PET de 1 litro, que daí são distribuídos para mercados e outros pontos de venda. E daí a parte de movimentação de insumos é feita por transportadoras terceirizadas. Qual é a relação entre a empresa e os fornecedores das matérias-primas? É bem boa. Por exemplo, aqui a maior produtora e distribuidora de malte do Brasil é a Agrária. Eles oferecem workshops, oferecem treinamentos, visitas, uma parceria bem bacana com eles, que sempre estão buscando desenvolver novos produtos e oferecer para a gente testes, produtos para testes. É bem saudável essa relação com os fornecedores. Quais são as novas tecnologias e métodos que estão sendo observados para implementar na cervejaria? Tem bastante. O mercado está contando com bastante opção de inovação. Por exemplo, no quesito produto e produção, há diversos coadjuvantes e auxiliares de processo que estão sendo desenvolvidos, que visam melhorar a qualidade e a competitividade, baixando um pouco o custo da cervejaria. Além de tudo, novas cepas de levedura que estão sendo lançadas, há uma cepa mista para sour, são diversas inovações. Por exemplo, na parte de equipamento, um equipamento que permite um dry hop dinâmico para melhorar a extração de lúpulo para IPA, para diminuir o hazer, que é a turbidez. Vários equipamentos estão sendo desenvolvidos, está permitindo bastante o pensamento para a implementação futura. Qual é a principal preocupação que as cervejarias enfrentam? Seja o impacto ambiental, humanitário ou de fiscalização? A maior preocupação é sempre conseguir produzir um produto com a maior qualidade possível, conseguindo comercializá-lo com valor competitivo, atendendo todas as regras fiscais, legais, a questão social em si, o dano que essa cerveja pode acarretar no mercado, o impacto, no caso humanitário e ambiental, que o resíduo mal tratado dessa cerveja, o resíduo... Essa é a maior importância, né? Sim. Sim. Muito obrigado pela entrevista, Luiz. Foi muito proveitoso aí a entrevista. Passar a mensagem para a professora Leilane. Bom, Zé, só gostaria de complementar as perguntas, questionando como que você acha que o IFSC pode auxiliar as microcervejarias aqui da região da Serra, em especial a que você trabalha, as duas, né, basicamente. Assim, eu acho que o papel que o IFSC já vem desempenhando é excelente, muito fundamental, formando excelentes profissionais e atuando como ele vem atuando com projetos de pesquisa, isso agrega muito. Eu acho que assim, esses projetos, essa questão de utilização do espaço de laboratório que o IFSC possui, agregando as microcervejarias, eu acho que vai ser de grande valia, porque nem todas têm um laboratório como a gente tem aqui, como tem no campus, e essa questão de análise é uma coisa que ainda muitas micros não conseguem executar. Então, a gente conseguir aproveitar também esse espaço do IFSC, e não só isso, né? Não só essa parte de laboratório, mas também essa parte de inovação que o IFSC executa, com o desenvolvimento de novas receitas, utilizando frutas regionais, utilizando ideias da população aqui, eu acho que é muito bacana.
Queria agradecer a tua participação, Zete, muito obrigada.